Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Você já parou para pensar como um líder consegue influenciar diferentes pessoas com histórias, culturas e personalidades tão distintas? Cada ser humano carrega dentro de si uma subjetividade muito única e um líder que deseja impactar seus liderados precisa entender isso. Mas, para que isso ocorra, ele precisa ter algo muito importante, que é a capacidade de se adaptar aos liderados. E para falarmos disso no vídeo de hoje, gostaria de tomar como exemplo um homem de Deus que foi fundamental para a solidificação da igreja primitiva, mas que também teve que se adaptar às mais diversas situações e pessoas, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos dá uma verdadeira aula sobre liderança adaptável. E isso está em 1 Coríntios 9, do 20 ao 22, onde ele diz: "Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns." Olha só, neste capítulo, Paulo está escrevendo aos cristãos de Corinto, uma cidade grega, cosmopolita, culturalmente diversa e cheia de tensões. Ele defende o seu apostolado e, ao mesmo tempo, mostra como renunciou a seus próprios direitos por amor ao Evangelho. Mas, mais do que um exemplo de renúncia, Paulo está nos ensinando sobre algo fundamental para quem lidera: a capacidade de se adaptar aos liderados. Paulo ele não apenas pregava, ele formava líderes, plantava igrejas e resolvia conflitos. Sua liderança ela era contextual, missionária e relacional. Ele sabia que uma liderança rígida demais não sobreviveria aos desafios multiculturais da igreja primitiva. Então, Paulo nos dá um exemplo de uma liderança flexível nos métodos, mas também firme nos valores. Segundo John Maxwell, autor americano de vários livros, dentre eles o best-seller Os Níveis da Liderança, para ele, a liderança ela é uma influência, ou seja, não tem como liderar sem influenciar, sem ser referência a outros pela forma de liderança. Já Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, afirma que bons líderes leem o ambiente emocional da equipe. E Peter Drucker, o pai da administração moderna, dizia que a tarefa essencial da liderança é criar o alinhamento entre pessoas e os objetivos. Esses autores eles mostram que liderar é muito mais sobre pessoas do que sobre cargos. Vai além de resultados. É sobre conexão baseado em relacionamentos. E existem diversos tipos de liderança. Dentre eles, podemos destacar a liderança autocrática ou centralizadora. Essa liderança é um tipo de liderança conhecida como rigorosa, submetendo os liderados através da imposição, do comando controlado. Já a liderança democrática ou participativa é uma liderança oposta à autocrática. É uma liderança que valoriza a distribuição de responsabilidade e que procura a participação de todos nas ações, até mesmo nas tomadas de decisões. A liderança laissez-faire ou delegadora é uma liderança que por vezes é confundida com a democrática. Entretanto, na laissez-faire, o líder age de forma passiva, não intervindo assim diretamente na condução da equipe, trazendo autonomia e liberdade aos liderados. Já também a liderança transformacional ou inspiradora, como o nome já diz, é uma liderança que procura inspirar a transformação no ambiente por meio do exemplo e comportamento do líder. E também nós temos a liderança situacional ou adaptativa, que é um tipo de liderança que se adapta à necessidade do ambiente. Entre todas as lideranças ditas anteriormente, a liderança situacional é a que mais se aproxima da postura de Paulo. Ela ensina que o líder deve se adaptar ou adaptar o seu estilo
conforme a maturidade e a situação da equipe. Então, partindo disso, eu gostaria de abordar 3 pontos fundamentais que devemos ter para exercer essa liderança adaptativa. A primeira delas é a escuta ativa. Mas o que seriam elas? É a capacidade de ouvir verdadeiramente, não apenas as palavras, mas também as emoções, os medos e os valores que estão por trás do que é dito. E por que seria tão importante? Porque uma liderança adaptável começa justamente por entender com quem se está lidando. O apóstolo Paulo, ele não chegou aos judeus com a linguagem dos gregos, nem aos gentios com a tradição judaica. Ele ouvia, observava e sentia o ambiente. Assim devemos entender que as empresas e equipes são feitas de pessoas e cada um reage de forma diferente aos desafios e comandos. Agora, como desenvolver isso? É praticando a empatia no dia a dia, fazendo perguntas antes de dar ordem, desenvolver o hábito de feedbacks abertos. O segundo ponto é a flexibilidade estratégica que devemos ter sem perder os valores organizacionais. Ou seja, é a habilidade de mudar métodos, mas manter os princípios. Paulo nunca negociou a verdade do Evangelho, mas ajustava a forma como comunicava essa verdade. Os ambientes organizacionais, eles são dinâmicos, modificáveis com a situação que aparece. Então, líderes rígidos demais, eles travam o crescimento da equipe e, por consequência, o progresso da organização. Por isso, adaptar-se não é fraqueza, é inteligência. Um bom líder, ele entende que os métodos mudam com o tempo, mas os valores que sustentam a missão, eles devem permanecer. Então, o que nós precisamos fazer é desenvolver essa flexibilidade e analisar continuamente os resultados dessa estratégia. Estar abertos a novas ideias, mesmo que venham de subordinados. Fazer reuniões de alinhamento com foco em propósito e não apenas em processo. O terceiro ponto é a comunicação contextual. Ou seja, é saber falar a linguagem da equipe sem perder a autoridade, mas ganhando relevância em sua autoridade. O apóstolo Paulo, ele ajustava a sua linguagem conforme o público. Usava a linguagem lógica com os gregos, as escrituras com os judeus e a empatia com os fracos. Líderes que sabem se comunicar com clareza e relevância reduzem ruídos, engajam mais e aumentam a performance da equipe. Então, conheça o perfil comportamental dos membros da equipe. Evite jargões desnecessários. Seja transparente e coerente entre o que fala e o que você faz. Então, em 1 Coríntios 9, 22, o apóstolo Paulo diz: fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Esse é o espírito de uma liderança eficaz. Renunciar o ego, adaptar-se por amor ao próximo e influenciar sem dominar, guiar sem afastar. Paulo não liderava para ser servido, mas para servir. Ele moldava sua postura para que os outros pudessem ser alcançados. Assim também deve ser no ambiente corporativo ou familiar. Se você é líder ou deseja ser, lembre-se, sua maior força pode estar na sua capacidade de adaptação. A liderança adaptável não é a que grita mais alto, mas a que ouve mais profundo. Ela entende e caminha junto com o time. Que possamos ser como o apóstolo, líderes que se fazem tudo para com todos, não por conveniência, mas por convicção. Adaptar-se não é perder a identidade, é ampliar o alcance da sua missão. E você gostou do vídeo de hoje? Gostou de aprender com o apóstolo Paulo mais uma vez a respeito de liderança adaptável e como nós devemos compreender e nos comportar em meio ao ambiente? Então deixa o like, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que também amariam esse conteúdo. Siga as nossas redes oficiais. E eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.